mas tem uma solução que é para fechar esse banheiro e deixar ele mais íntimo, mais privativo, que é fechar essa área e realmente separar o banheiro do quarto. E eu já vou te mostrar. Nos últimos 2 anos, a nossa casa se tornou o nosso refúgio. O lugar onde a gente começou a passar mais tempo. Algumas pessoas passaram dias dentro de casa. Então a gente começou a olhar para um pouco mais de detalhes que a gente costumava não olhar antes. Mesmo quem é da área ou quem é fora dela, começou a prestar mais atenção para o interior das nossas casas. Então, essa casa, que é a Casa Refúgio, projetada pelo arquiteto Lucas Machado, traz exatamente essa ideia. O lugar de refúgio, a nossa casa. Então eu vou mostrar para vocês esse ambiente que é totalmente integrado, super clean, minimalista e que ficou sensacional. E a ideia inicial e final desse projeto era realmente tornar uma casa um refúgio. Então, começando aqui por essa cozinha. Nada mais, nada menos, essa cozinha ela é uma cozinha muito clean. Ela tem essas bancadas mais brancas, essas prateleiras também no tom mais claro. E ela tem essa prateleira iluminada, que vocês sabem que eu sou apaixonada em iluminação. Então a iluminação, a ideia de não trazer os armários fechados, como convencionalmente a gente tem acima da parte da cuba. Aqui foi a ideia de trazer realmente essa leveza, de ter armários somente prateleiras, na verdade nem são armários. E com essa iluminação e apenas objetos decorativos, tornam esse espaço um pouco mais leve. E aqui a gente tem, eu acho que é importante mostrar, é uma parte que eu adoro mostrar, essa cuba dupla, uma cuba dupla da Deca e esse misturador também da Deca. Ele inclusive sai, essa partezinha para lavagem no dia a dia. Obviamente aqui não está funcionando, mas aqui a gente consegue mudar o acionamento dele. E esse misturador ele existe em várias cores, a gente tem alguns deles na Living, e se você quiser conferir eu vou deixar aqui na descrição o link para esse misturador maravilhoso e também para as cubas duplas da Deca. E essa cuba ficou linda e super harmoniosa com o espaço. Então a gente tem essa parte de bancada com a geladeira e do outro lado a gente tem a ilha. Como eu sou muito apaixonada, eu sei que vocês devem me ouvir falando que eu gosto de muita coisa, mas eu sou fã de ilha e talvez se você assistiu Irmãos à Obra também seja tão fã quanto eu. Então aqui na ilha a gente tem o cooktop, o forno e, pasme, a coifa. Essa é uma coifa não tradicional. A ideia das coifas que a gente tem normalmente vem do teto. E aí, principalmente numa ilha em que a gente quer esse espaço mais livre, mais bonito, essa coifa, esse tipo de coifa faz todo sentido, porque ela não ocupa o espaço visual, isso principalmente espaço aéreo, e ela fica muito sutil na bancada. Então, quando ligada, ela eleva e aí ela consegue sugar todo o odor, enfim, temperatura, a fumaça, ou o que tiver aqui na hora de cozinhar, para cá. Então você só tem uma elevação, ela fica um pouco mais alta aqui, mas você não tem aquele elemento visual super pesado que normalmente as coifas são. E, obviamente, existem diversos modelos de coifa e principalmente falando em bancada e ilha, na verdade, a gente tem que só tomar cuidado na hora de colocar a coifa, porque a coifa de ilha e a coifa de bancada são diferentes. A coifa de ilha, ela precisa ser para ilha e também precisa de uma sustentação lá no teto. Como aqui não precisou de colocar uma coifa no teto, essa coifa de bancada fez todo sentido. E aí, a gente tem toda essa ilha numa pedra mais branca e do outro lado um espaço para se sentar, com essas banquetas que contrapõem o tom claro de toda a cozinha com uma madeira um pouco mais escura, mais pesada, para fazer uma composição que não fique tão branco assim, então trazendo um pouco de cor para o espaço. E falando sobre cozinhar, sobre esse espaço de cozinha, a gente também fala do espaço de alimentação. Então, além dessa área da bancada que a gente tem para refeições rápidas, principalmente, a gente também tem uma área, diga de passagem, bem grande, para receber. Uma área para se sentar e jantar, ou se alimentar, enfim, almoço, café da manhã. Mas o que me chama atenção, o que me chamou bastante atenção nesse espaço, foi realmente o espaço. Então, ao invés de a gente colocar uma mesa, de ser colocada uma mesa
com cadeiras convencionais ao longo de toda a mesa, foi colocado esse canto alemão, que nada mais é do que essa estrutura de estofado em volta da mesa. Então, a parte que fica voltada para a cozinha foram colocadas 4 cadeiras convencionais e no restante, fazendo um U, a gente tem uma banqueta, na verdade, um banco, que é bem grande. Muitas pessoas, inclusive, usam esse espaço inferior aqui para colocar gavetas, enfim, para poder utilizar como uma área útil. E aqui atrás, a gente tem esse jardim, que traz essa composição mais leve, traz um pouco mais de natureza para dentro de casa, que é uma coisa que eu também gosto muito. E uma coisa que diferencia essa área de jantar para o restante do espaço é a tonalidade um pouco mais escura. Você vai ver que no restante do espaço a gente tem uma tonalidade muito mais clara, muito mais clean, que por sinal é uma tonalidade muito boa para se ter em casa porque traz uma sensação de relaxamento, de descanso. E cores mais pesadas, elas podem não trazer essa sensação. Então, somente aqui, nessa área de jantar, além da mesa, nesse tom de madeira mais escuro, a gente tem como se fosse essa caixa, que é outra coisa que eu gosto bastante, que é o teto e as paredes, todas revestidas com esse tom de madeira, formando como se fosse realmente uma caixa. Então, você tem delimitado não só pela área de jantar aqui no chão, obviamente, mas também no teto e nas paredes, delimitando esse espaço. Um outro detalhe que eu notei que fez bastante diferença é a iluminação desse espaço. Então, além da gente ter esses perfis LEDs embutidos nessa parte de madeira que fazem esse formato de U igual ao banco, a gente também tem essa iluminação aqui atrás com perfis com fitas LEDs escondidas atrás da marcenaria, fazendo como se fosse é quase como se fosse uma obra, né? Como se fosse iluminando um espaço ali, tornando esse espaço mais relevante somente com luz, iluminando também o jardim. E a gente tem um pendente. E é muito importante salientar na hora de você escolher um pendente, escolher qual formato, modelo, tamanho. É importante você saber qual o tamanho e formato da sua mesa. Então, se a sua mesa é uma mesa redonda e pequena, escolha um pendente que seja compatível com a sua mesa. Porque se o pendente for muito exagerado, pode parecer que a sua mesa é até menor, ou até mesmo a sua sala de jantar pode se parecer menor, porque o pendente foi escolhido de forma errada. Então é importante se atentar a esse detalhe. Esse pendente ele é bem fininho e ele é bem comprido, então ele pega praticamente todo o comprimento da mesa, mas ao mesmo tempo ele ficou bem sutil, porque ele não é um pendente muito pesado. Claro, aqui também poderia ter sido colocado um pendente um pouco mais chamativo, mas não era a proposta. A proposta era realmente trazer um pouco mais de sutileza e de uma iluminação com um pouco mais de detalhe, confortável. Afinal, quando eu estiver conversando com uma pessoa aqui na frente, essa iluminação não me atrapalha, ela não ofusca a minha visão. E saindo aqui da sala de jantar, onde você pode receber muitos amigos, e passando pela cozinha, logo em frente à cozinha a gente tem uma coisa que se tornou bastante comum nas nossas casas, que é o home office, né? O espaço de trabalho. Muitas pessoas nem sequer tinham espaço para trabalhar em casa antes da pandemia. E aí, quando entrou a pandemia, as pessoas tiveram que adaptar suas casas e usarem espaços que antigamente não usavam para esse fim, para poderem trabalhar. Então, acaba que o home office, né, o espaço de trabalho em casa, virou quase como se fosse uma necessidade para muita gente. E muita gente vai continuar trabalhando home office, então é importante ter esse espaço. E aqui logo à frente da cozinha a gente tem esse espaço de área de trabalho que não é somente utilizado para a parte de home office mesmo. Então a gente tem uma área aqui bem delimitada de trabalho, então um espaço realmente para trabalho, e a gente tem essa área que ainda é integrada com a parte social da casa, que é colocando os vinhos aqui, que eu achei muito interessante colocar no vidro. Então a estrutura de vidro cortada, né? Então a gente tem duas placas de vidro aqui que fazem esses mesmos recortes na mesma altura, e aí você consegue encaixar o vidro aqui na frente e na de trás. E essa estrutura que imita uma pedra, mas provavelmente é um MDF, então fez essa moldura como se fosse uma caixa. Faz alusão também à caixa da sala de jantar e à caixa que forma ali atrás a cozinha. Então, tudo interligado, tudo muito bem pensado. E aqui a gente tem uma adega refrigerada e uma coisa que eu acho muito legal, principalmente se você é amante de tomar um vinho, adora tomar aquele vinhozinho no fim de semana, chamar os amigos, enfim, receber aquela pessoa, que é guardar as rolhas. Muita gente gosta de expor isso e aqui tem uma opção que eu achei muito legal, que é exatamente essa parte que foi colocada um vidro na frente e aqui só tem
essa estrutura, um buraquinho, como se fosse no mesmo formato aqui da parte dos vinhos. Então, você só coloca as rolhas ali dentro e conforme o tempo vai passando, quanto mais vinhos vão sendo tomados, mais vai preenchendo esse espaço e trazendo mais memórias. E aí, continuando aqui, eu acho que é muito importante mostrar que esse espaço, a ideia inicial dele era a integração, então ele é muito bem integrado. E para criar uma certa delimitação entre os espaços, existe essa divisória, como se fosse um brise. É uma divisória um pouco mais translúcida, ela não é totalmente fechada, e ela a gente consegue fechá-la, então, para dar um pouco mais de privacidade ao espaço, ou não, deixando ele mais aberto, como queira, para realmente separar essa área da cozinha da área do quarto. E a área do quarto é um pouco mais minimalista, a ideia realmente era trazer a cama como destaque, afinal essa cama é muito bonita, ela tem um design diferente, ela é bem elegante. E aí você tem praticamente somente a cama, as mesinhas de cabeceira e um belo quadro ali com 2 pássaros, muito minimalistas e muito bonito. E aqui, logo em frente à cama, a gente tem a área do closet. Então, esse espaço com um closet aberto. E é importante lembrar que esse closet, ele faz uma continuação lá para aquela área do home office. Então, a marcenaria é contínua, nos mesmos tons, com essa mesma ideia, parecendo um concreto, né, ou uma pedra. Esse MDF imita isso, então não é necessariamente branco, ele tem uma textura que ficou muito legal. Então, a gente tem algumas gavetas, né? Deixa eu abrir aqui uma gaveta, só para mostrar, sem mostrar necessariamente o que tem dentro. Aqui a gente tem algumas gavetas para guardar algumas coisas, mas de maneira geral ele é um closet aberto e bem iluminado. Então, quando você traz essa iluminação para dentro do closet, valoriza as peças e valoriza também o espaço. E aqui a gente tem um banheiro, mas antes de falar do banheiro, eu queria te mostrar um detalhe que talvez você esteja aí se perguntando: tá, mas é uma casa sem sala ou não tem TV? Se você faz muita questão de ter uma TV, cadê ela? Então, nesse espaço, a TV foi trazida de uma forma diferente, de uma forma para trazer, não ocupar espaço e também não deixar a TV como um destaque no dia a dia. Ela é aparecida, ela aparece quando é necessário, quando a pessoa quiser assistir uma TV, mas quando não, ela fica escondida. E ela está no teto, que é por essa estrutura aí que, por meio de controle remoto, você ativa ou não ela rebaixando, né, para você assistir TV, e quando não mais quiser assistir, você fecha e aí ela se esconde de novo no teto do ambiente. E continuando aqui, a gente chega no banheiro. Então, como delimitar o espaço? Eu acredito que esse ambiente em si, esse projeto como um todo, mostrou delimitações de espaço, apesar de ser um espaço aberto, mas é muito claro, pelo menos para mim, onde estão delimitados cada espaço. Então, aqui no banheiro, a gente nota primeiro pelo piso, a gente tem um degrau iluminado, que é uma solução muito bonita. Então, você tem um degrau iluminado e aí você entra na área do banheiro. Agora, uma solução que eu achei muito legal, de verdade. Esse espaço é muito tecnológico, todo muito automatizado, assim como a TV que eu acabei de mostrar. Mas tem uma solução que é para fechar esse banheiro e deixar ele mais íntimo, mais privativo, que é fechar essa área e realmente separar o banheiro do quarto. E eu já vou te mostrar. Realmente, a tecnologia faz coisas que eu fico impressionada. Então, essa ideia de separar o espaço somente por meio dessa divisória automatizada, eu achei incrível. Então, falando um pouco mais sobre o banheiro, a gente tem essa área de banho, né? Começa o banheiro por essa área de banho. Então, aqui a gente tem o chuveiro com esse tom cortem. Esses chuveiros, os chuveiros metais são da Deca. Então, todos eles se combinam e é extremamente importante que você se atente nisso quando for fazer o banheiro da sua casa. Os metais precisam estar no mesmo tom e, de preferência, na mesma linha. Então, se você, por exemplo, escolheu a linha Tube, que é o nome de uma das linhas de torneira, o ideal é que você encontre todos os outros
tanto prateleira, quanto acabamentos de registro, enfim, tudo que possível dentro da mesma linha e, quando não possível, pelo menos esteticamente parecido. Então, se a ideia aqui é colocar metais mais quadrados, né? Então você tem essas linhas mais retas, bem marcadas, o ideal é que você coloque todos os metais na mesma estrutura, na mesma ideia. Então, sempre pensar nisso como um contexto como um todo, para que seu espaço fique muito bonito, como esse está. Então, aqui a gente tem uma banheira, uma bela banheira de imersão. E aqui a gente tem essa cuba maravilhosa da Deca, que inclusive a gente tem na Living. Então, vou deixar aqui na descrição para você conferir o preço, o tamanho, tudo bonitinho, para ficar tão bonito no seu banheiro quanto ficou aqui. E aí a gente tem esse espelho, que nem eu comentei. A ideia é que o banheiro, o espaço, ele tem uma harmonia. Então aqui, por mais que isso não seja em metal, a estrutura do espelho não é metálica, mas ela também tem um tom que se aproxima muito ao tom dos metais. Então essa composição mais harmônica deixa o espaço muito mais sutil, mais bonito, mais elegante e muito mais bem pensado também. Porque quando as pessoas veem projetos feitos por arquitetos ou design de interiores, existe sim essa harmonia entre as coisas, é tudo muito bem sintonizado. E aí, o que falta realmente para compor um banheiro é só realmente a parte da bacia sanitária, conhecido também como vaso sanitário. Então aqui mais reservado mesmo, inclusive poderia até ter uma porta, a gente tem essa área, até o som provavelmente mudou, que é uma área fechada, com a bacia sanitária e todos os metais necessários para essa área. E uma coisa que eu acho que chama muita atenção nesse espaço é a iluminação, que não é uma iluminação direta. Na verdade, é uma iluminação um pouco mais desfocada, assim, não sei se seria este o nome, mas ela não é uma iluminação tão forte. Ela é feita através dessa tela tensionada que tem no teto. Então, a partir de toda essa área do banheiro, a gente tem uma tela tensionada que distribui a luz pelo espaço de uma forma mais tranquila, assim, menos forte, menos evidente e menos direta também. É uma luz realmente mais indireta, mais intimista e mais acolhedora. Enfim, esse espaço para mim foi um ambiente que ficou muito bonito. Parabéns ao arquiteto Lucas pelo projeto, ficou sensacional. Trouxe realmente a sensação de acolhimento, de aconchego e de descanso, que eu acho que é isso que a gente tem que ter nas nossas casas. Um lugar que a gente volte ou que a gente esteja e fique bem, fique tranquilo e consiga relaxar. Eu acho que é o fator principal dentro das nossas casas, é trazer essa sensação de relaxamento, como foi feito nesse espaço. Eu espero que você tenha gostado desse espaço, assim como eu gostei. E me conte aqui nos comentários qual foi a área que você mais curtiu, o que você teria na sua casa ou não. E, por favor, deixe o seu like também. Espero que você tenha curtido e até a próxima!